Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E no episódio de hoje vamos medir forças. Iniciamos a série Batalha de Investimentos. De um lado do ringue vamos ter os depósitos a prazo, do outro certificados de aforro e outros produtos do Estado. Olha, os melhores depósitos do mercado rendem neste momento pouco mais ou o mesmo que a inflação, Portanto, estamos a falar de 1,8%, 1,9%, nos prazos de 6, 12 meses. Os depósitos pedem montantes mais elevados, se calhar 20 mil euros, 30 mil, alguns 50 mil euros. Nos certificados de aforro, o montante mínimo são de 100 euros e permitem reforços, ou seja, eu a qualquer momento posso colocar mais dinheiro e com um mínimo de 10 euros. Vamos lá a números, argumentos e para nós, hoje connosco temos o António Ribeiro, que será o árbitro desta contenda, a quem pergunto, António, o que é que perspectivas para este confronto? Olá, Filipa. De facto, é uma batalha renhida aqui entre depósitos e certificados de aforro. É uma questão que nos perguntam frequentemente, um ou outro produto. Acontece é que os portugueses são muito conservadores e têm muito dinheiro aplicado em depósitos a prazo. Têm cerca de 200 mil milhões de euros aplicados em depósitos. É o Aliás, valor mais alto de sempre. quem nunca teve um depósito a prazo que atira a primeira pedra, não é? Sim, e não há nada de mal em ter depósitos a prazo. Aliás, faz parte até daquele fundo de garantia, o fundo de emergência, não é, que nós devemos ter, que deve ser sempre em produtos com elevada liquidez e sem risco, como depósitos a prazo e certificados de aforro. Portanto, há esse mínimo que nós devemos ter sempre. O problema aqui é quando as pessoas têm todas as poupanças aplicadas em depósitos. E aí é que há um problema, porquê? Porque normalmente os depósitos rendem menos do que a inflação. Portanto, o rendimento em geral é baixo e os certificados de aforro também. E, portanto, se as pessoas tiverem as poupanças todas aplicadas nestes produtos, vão estar a não valorizar as poupanças, ou seja, vão estar sistematicamente a perder dinheiro. E a perder dinheiro o rendimento das suas poupanças é inferior ao crescimento dos preços na economia. E, portanto, as pessoas, a longo prazo, têm tendência a dizer que o dinheiro vale cada vez menos. E é verdade, aplicando em depósitos e em certificados de aforro. Bem, com essa resposta tenho quase a sensação que vamos ter dois perdedores neste combate. Mas pronto, vamos analisar um a um. Do lado de primeiro os depósitos a prazo, e pedia-te para me dizeres, ok, exatamente porque dizias que os portugueses têm muitos depósitos a prazo, somos, não sei, temos algum amor à camisola, se calhar faz sentido manter este amor à camisola, há depósitos que possam valer a pena, conseguimos encontrar aqui algum escape para que as nossas poupanças não sejam comidas pela inflação, como dizias? Sim, existem algumas propostas, alguns depósitos que têm rendimento superior. Aliás, nós todos os meses analisamos os pressários de todos os bancos e posso dizer que agora, que estamos em novembro, há 18 depósitos com taxa de juro igual ou superior à inflação. O que acontece é que estes depósitos são em bancos pequenos, bancos angolanos, bancos chineses. Portanto, não é naqueles bancos que as pessoas Onde a geralmente maioria têm em tem em conta, conta. as grandes instituições financeiras. E, portanto, geralmente estes bancos também têm poucos escritórios, poucos balcões e, portanto, Acaba por desincentivar, digamos assim, essa aposta nesses bancos, não é? sim, e não estão acessíveis à maior parte das pessoas. Portanto, a maior parte das pessoas tem conta, se calhar, nos 5, 6 É maiores aos bancos bancos. nacionais. E ia-te perguntar, e de qualquer forma, as pessoas, quando olham para esses bancos, pensam, eu não vou estar a abrir uma conta de propósito só por causa de um depósito a prazo, não é? Porque sabemos que as pessoas tendem a concentrar, de alguma forma, a sua vida financeira, não é? Os créditos, a domiciliação de salários, etc., no mesmo banco. E, portanto, acabam, e isso se calhar explica, não é? Porque é que as pessoas acabam também por usar o seu banco habitual para fazer o depósito, mesmo que a taxa desse depósito não seja necessariamente a melhor. E não é, Sim, não é? sim. A inércia é um grande problema e dizer às pessoas que têm que andar a mudar de conta e mudar de banco frequentemente é desmotivador e a maior parte das pessoas acaba por não fazer isso. Mas de facto é um comportamento e seria uma forma de combater o problema da inflação. Mas é difícil de incentivar as pessoas e de motivar
a transferir, a andar sempre a procurar o melhor depósito do mercado e transferir daqui para ali. Confesso que até mesmo para nós, que se conhecemos a informação, às Vamos vezes é difícil. quantificar a coisa para tornar isto mais palpável. Quanto é que, em média, está rende um depósito nestes 5, 6 maiores bancos e quanto é que rende neste momento o melhor depósito a prazo do mercado? Estamos a falar de que divergência de valores? Olha, os melhores depósitos do mercado rendem neste momento pouco mais ou o mesmo que a inflação, em termos líquidos. Portanto, estamos a falar de De 1,8%, 8. 1,9%. Nos prazos de 6, 12 meses. Depois, se estivermos a falar de prazos mais curtos, 3 meses, aí apanham-se muitas super contas, ou seja, aqueles super depósitos especiais para novos clientes, novos montantes. Aí as ofertas são um bocadinho superiores. Aí há taxas que vão até 3% brutas. Só que o problema destes depósitos é que nós só podemos subscrevê-los uma vez. Portanto, se for para um novo cliente, só é novo cliente uma vez, depois terá que procurar outra oferta. Aliás, um dos problemas é um banco tem uma boa proposta para primeiro depósito e depois, quando vai renovar, como já não pode subscrever aquele, vai para uma taxa muito mais baixa. Portanto, serviu como... muitas vezes feita de forma automática e ínfima, não é? Sim, serviu como forma de isco Isco. para captar os recursos daquela pessoa para aquele banco. Portanto, também é preciso ter cuidado com esse aspecto. Há algum banco que não cobre comissões? Comissões de manutenção. Essa é uma questão interessante, porque as taxas de juros estão a descer. Portanto, os juros já são baixos. Mas há sempre comissões de manutenção, ou quase sempre. A maior parte dos bancos cobra comissões de manutenção até à volta de 100 euros, em média, a maior parte dos bancos. Depois existem alguns bancos, que são os bancos online, que geralmente não cobram comissão de manutenção. E existe um banco nacional que cobra 500 euros por ano de comissão de manutenção. Fizemos um estudo há pouco tempo e um banco que cobra 500 euros de manutenção só isenta de comissão quem tiver um montante superior a 100 mil euros. Portanto, está ao alcance de qualquer português. Claro. Portanto, estamos a falar de uma comissão de mensal à volta dos 40 euros, não é? É muito elevada, Não é? sim, muito elevada, o que faz com que, se tivermos um montante, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil euros, o que vamos receber em juros Não chega sequer nunca para vai pagar, dar nem para chega para pagar pagar a esta comissão. Claro. Claro que os bancos arranjam aqui depois esquemas que é, se tiver este ou aquele produto ou aquela conta, isentam essa comissão. Se fizer todos os anos reforços, também isentam a comissão. O objetivo é sempre captar mais dinheiro. Mas é preciso ter muita atenção à comissão de manutenção porque pode anular completamente os juros do depósito. Outros produtos que podem estar associados a depósitos são alguns produtos estruturados, não é? Do que é que estamos a falar concretamente? Esses são os produtos perigosos, que é normalmente depósitos estruturados. E isso acontece frequentemente, sobretudo quem tem níveis de literacia financeira mais baixa. Porquê? Os produtos estruturados são depósitos em que o rendimento, em vez de ser uma taxa fixa, depende, por exemplo, de um cabaz de ações. E eles estão criados de forma a que o marketing do banco permita dizer às pessoas, olha, ele pode render até 5% ou mais se estas ações valorizarem todas neste período. Então, mas se não valorizarem? Mas se não valorizarem, muitas vezes o que acontece é que eles rendem até menos do que um depósito normal. E eu conheço muitos casos até próximos de pessoas que acabaram por subscrever estes produtos, convencidos com essa taxa interessante de 5 ou mais por cento, e depois acabaram por não ter esse rendimento. Portanto, são produtos que são um bocadinho enganadores, ou até bastante enganadores. A maior parte deles acaba por render sempre o mínimo, ou seja, eles têm várias possibilidades de rendimento. E Há um sempre valor o mínimo. mínimo que é assegurado nesses depósitos ou as pessoas podem mesmo perder dinheiro? Perder dinheiro não se ele for depósito, porque uma das condições para ser depósito é ter sempre o capital garantido. Agora, eles podem ter várias condições, ter várias opções de rendimento, consoante a performance do cabaz que está associado, que podem ser fundos, podem ser ações, podem até ser variáveis macroeconómicas. E se essas condições não se verificarem, depois acabam por ter o rendimento mínimo, que é muito baixo. Portanto, o problema não é necessariamente do produto em si, porque imagino que haja depósitos
estruturados que até possam ter boas performances, a questão é que as pessoas são aliciadas por um rendimento que não é garantido, que é aquilo que normalmente as pessoas esperam quando subscrevem um depósito a prazo normal, digamos assim, não é? Sim, as pessoas vão ao banco, dizem, temos aqui os depósitos tradicionais que rendem 1% e temos aqui uma oferta de um depósito especial que pode render ou que tem aqui 5 ou 8%. A pessoa com Claro, este óbvio. argumento vai subscrever aquele depósito. Mas depois é preciso ler a ficha, e aliás essa é uma recomendação, é ler sempre a ficha técnica do produto, a FIN, ficha de informação normalizada, para ver todas as condições. Até a liquidez é muito importante, porque estes depósitos estruturados não permitem o resgate antecipado. Ou seja, se eu fizer um depósito destes pelo prazo de 1 ano, 2 anos, eu não posso durante aquele período resgatar o dinheiro. Mesmo que eu precise dele, Mesmo não que precise. posso todo resgatá-lo, nem, em alguns casos, como acontece nos depósitos, eu resgato, mas perco o direito aos juros que teria no final. É isso, não é? Nos depósitos tradicionais, a maior parte permite o resgate e perco os juros. Neste caso, não é possível mesmo resgatar o dinheiro. Bem, E depois os bancos fazem uma coisa ainda mais curiosa, que é? é, acabam por oferecer um crédito como alternativa, já que a pessoa precisa do dinheiro, oferecem um crédito para aquele dinheiro. Para a pessoa suprimir essa suprimir, necessidade. desculpa, essa necessidade. Sim. Ok. Portanto, é vender dois produtos. Sim. Bem, só com este preâmbulo, digamos assim, diria que os depósitos a prazo estão a arriscar-se a um knockout neste combate. E, portanto, pedia-te agora que analisássemos a segunda figura deste episódio, que são os produtos do Estado, e me dissesses se, por exemplo, os certificados da Forro são, e perdoem-me a falta de atualidade nesta matéria, são o Mike Tyson da poupança. Os certificados da Forro já foram bem mais interessantes. Desde há cerca de 2 anos, quando foi alterada a série, agora a série F, foi bastante penalizada. E eles dependem da taxa Euribor, só que neste momento a taxa máxima dos certificados da Forro, a taxa base máxima é de 2,5%. Mas como a Euribor está bastante abaixo, neste momento a taxa base dos certificados da Forro é de 2,044 bruta, ou seja, 1,5 líquida. Ou seja, também abaixo da inflação, como também dizias. abaixo da inflação. Claro. Portanto, a maior parte dos depósitos está abaixo da inflação e os certificados da Forro também estão abaixo da inflação. Agora, se compararmos médias, por exemplo, a média dos depósitos a prazo neste momento é de 1,3%, enquanto que os certificados têm 1,5%. Portanto, se compararmos em termos médios, os certificados dão ligeiramente mais. E depois, a partir do segundo ano, têm um prémio de permanência, portanto, que acaba por ser uma vantagem. Outra vantagem dos certificados da Forro é a capitalização dos juros, que diferencia dos depósitos a prazo. Ou seja, nos certificados da Forro há a capitalização dos juros, ou seja, ele rende juros de 3 em 3 meses. Nos primeiros 3 meses, o juro depois a seguir é integrado no capital e assim sucessivamente, e os juros vão rendendo juros. Ou seja, se eu puser lá 100 e ao fim de 3 meses tivesse lá 102, por exemplo, no trimestre a seguir vou ter juros sobre 102. Sobre 102, sucessivamente. Okay. Exato. Isto a curto prazo se calhar não se nota tanto, mas quando é a longo prazo tem um efeito muito significativo. Nos depósitos, geralmente isso não acontece. São os chamados juros simples, coloco lá o dinheiro, no final do prazo recebo o juro e pronto, e termina. Queria só pedir-te que, no entanto, fizesses aqui a diferença entre aquilo que é a série F, que é a atual, não é? Ou seja, eu vou hoje subscrever e só posso subscrever a série F, mas há séries antigas que as pessoas ainda têm, por exemplo, a A ou a B, que foram os primeiros, que pelo contrário são muito interessantes, ou já não existem. Existem, e quem tem, o nosso conselho é para manter definitivamente, porque são as únicas que têm rendimento acima da inflação. Portanto, essas são para manter. Têm rendimentos de 3, 4% até. Mas tenho uma espécie de prazo para as manter, ou posso tê-las indefinidamente? Não, algumas não têm. As mais recentes têm prazo, sim, mas as mais antigas não tinham prazo. Portanto, é mesmo para manter, essas até ao fim. Ou seja, se uma pessoa tiver várias séries de certificados da Forro e tiver que resgatar, é preferível resgatar a mais recente e deixar as mais antigas, porque essas são as que têm melhor rendimento.
Ok. E em relação aos produtos do Estado, de uma forma geral, qual é a grande vantagem? Tu falaste da questão da mobilização, falámos do prémio de permanência. Há mais alguma coisa que deva ser destacado? Sim, os certificados da Forro, há aqui, apesar de parecer que não é tão diferente dos depósitos, digamos assim, em termos de rendimento, mas tem aqui vantagens que eu tenho que assinalar. O montante mínimo de subscrição, por exemplo, é muito baixo. Eu, se quiser uma boa taxa num depósito, vou ter de colocar. Os depósitos pedem montantes mais elevados, se calhar 20 mil euros, 30 mil, alguns 50 mil euros. Nos certificados da Forro, o montante mínimo são de 100 euros e permitem reforços, ou seja, eu a qualquer momento posso colocar mais dinheiro e com um mínimo de 10 euros. Portanto, os certificados da Forro são interessantes para o pequeno forrador, Uhum. para quem tem menos dinheiro e quer fazer uma poupança programada. E aí são excelentes e batem os depósitos a prazo. Porque os depósitos, eu constituo um depósito, tenho aquele montante, mas depois, se quiser fazer um reforço, tenho que constituir um novo depósito e obedecer ao mínimo exigido. Portanto, já não é tão prático. Uhum. Daí, este aspecto é muito importante destacar e dizer que nem tudo é mau, obviamente, nos certificados da Forro, e tem esta vantagem e podem ser importantes para várias situações. Por exemplo, uma poupança para uma criança. Começa com um pequeno montante e depois vai fazendo reforços, até com os presentes financeiros que às vezes têm. Portanto, E beneficiando daquele tal efeito de capitalização, que tu dizias, não é? Porque se estamos a fazer para uma criança que só vai mexer, assumindo o dinheiro aos 18, por exemplo, não é? Ele estará há 18 anos a capitalizar, não é? sim, se bem que aí, se o horizonte for muito longo, eu diria que os certificados da Forro já não é o produto mais interessante, ou pelo menos mais rentável. E é mesmo para quem tem a certeza que quer ter capital garantido. Agora, se for um horizonte muito longo, é preferível optar por produtos um bocadinho com mais de risco, como fundos de investimento, porque aí vai capitalizar e vai ganhar muito mais no longo prazo. Olha, mas há outros produtos do Estado de que vale a pena falar. E, por exemplo, ocorrem-me as obrigações do Tesouro de rendimento variável. O que é que podes dizer sobre elas? As obrigações do Tesouro normais não estão acessíveis à maior parte do aforrador comum. Pode só adquiri-las em bolsa. Mas depois o Estado criou estas OTRVs, que são obrigações de Tesouro de rendimento variável, que são mesmo dirigidas aos particulares. E qualquer pessoa pode subscrever estas obrigações no momento da emissão. O que é que acontece? Elas são emitidas ocasionalmente, quando o Estado entende. Foi emitida agora uma recentemente, em julho, e a nossa análise foi que era muito pouco interessante. Aliás, desde o começo, ainda antes de ser lançada, nós fizemos uma análise, divulgámos, não recomendámos a subscrição e, de facto, o que se verificou depois no final é que o Estado não conseguiu o capital que queria ou que tinha como objetivo para aquele título. Isto porque o rendimento foi decepcionante. Basicamente, ele rendia cupons semestrais à taxa Euribor mais 0,25%. Isto era muito baixo. E até os certificados da Forro rendiam mais do que este produto. Portanto, um produto que não tinha grande liquidez. A longo prazo, para que subscrever um produto Claro, destes com baixo rendimento quando tens ali ao lado também um produto de dívida pública, como os certificados da Forro, que rendiam o mesmo ou mais e podes resgatar a qualquer altura e não tens risco de perda de capital. claro. Portanto, foi um produto muito pouco interessante. Eu espero que o Estado tenha aprendido a lição e que não volte Lá a está, eu ia te emitir. perguntar. Isso significa, basicamente, que nós não temos de pôr de parte completamente esse produto. Podemos, Sim. numa próxima emissão, as características podem ser revistas e até pode se tornar interessante, certo? Sim, cada produto, cada série tem que ser vista por si, Individualmente. individualmente, e Uhum. ver quais são as condições que apresenta. Porque as primeiras condições que existiram, as primeiras séries que existiram das OTRVs eram interessantes. Só que depois o spread adicional no cupão foi diminuindo, foi encolhendo de tal forma que agora deixaram de ser interessantes. E quanto a certificados do Tesouro? Interessam? Vão morrer aqui neste ringue? O que é que, o Olha, que é que podias não dizer? confundir os certificados da Forro com certificados do Tesouro, porque estes do Tesouro são mesmo muito pouco interessantes. Foi um produto que foi lançado há mais de uma década. Já tiveram várias versões. Começaram por ser só certificados da Forro, depois certificados não, certificados da Forro, certificados do Tesouro, depois certificados do Tesouro de crescente, de Crescente, rendimento crescente, crescente, sim, sim, sim. e agora são os valor. Certificados do Tesouro valor. Que são os que valem menos, precisamente. Ou seja,
As De condições, pouco valor, portanto. de pouco valor. As condições foram sempre diminuindo e é um produto a 7 anos, paga juros anuais, não capitalizam. As taxas começam em 0,7 e terminam em 1,6 brutas. Ou seja, em termos médios, rende 1% bruto e em termos líquidos 0,72. Isto é António, muito pouco. estamos a ir de mal para pior, É é o que mal eu para estou, pior. é o que eu estou a sentir. E, portanto, o que é que se passa com o Estado? Porque é que o Estado não tem produtos interessantes? É verdade, o Estado devia educar, digamos assim, as pessoas ou orientar para a poupança. Até porque a poupança é muito importante. Nós vimos agora com várias crises, as pessoas que tinham almofadas financeiras conseguiram manter-se. E não tendo estas reservas pode ser problemático em situações difíceis. E, de facto, o Estado não tem orientado para a poupança. Poderia até criar estímulos, criar outros produtos. Os certificados da Forro seriam um produto bem interessante até para criar o tal fundo de emergência que a maior parte das famílias não tem, mas não tem sido essa a política do Estado. E Aliás, a própria proposta do Orçamento do Estado que temos agora para o próximo ano foi muito decepcionante também a esse respeito. Eu sei que havia grandes expectativas, tuas e da equipa da Proteste Investe, que não se traduziram em nada, não é? Sim, nós tínhamos várias reivindicações a nível para estimular a poupança, como a redução da taxa de imposto dos produtos, porque eu lembro-me quando comecei a trabalhar na DEC Proteste, a taxa de imposto era de 20%, agora está em 28%. Foi aumentando sucessivamente, sempre com o pretexto de que seria provisório para a situação de se resolver. Mas o que é provisório acabou por ficar definitivo e hoje em dia temos uma taxa de imposto que é das mais altas da Europa. Basta ir ali à Espanha e é menos 8% do que em Portugal. Concretizando, na prática, alguém que teria 100, não é? Com a taxa de imposto vai receber 72, aquilo que dizias com a taxa de 20% passaria a receber 80, não é? Exatamente. Portanto, havia aqui de facto uma grande... Sim, é significativo. Porque depois, como as taxas já são baixas, se tiramos cada vez mais em Claro, imposto, sim, sobra muito pouco. Sim, reduz a nada. Portanto, achas que estamos a perder, só para terminar esta questão em relação ao papel do Estado, o Estado tem vindo a perder consecutivamente oportunidades de facto de estimular a poupança junto dos portugueses? E aqui estamos a falar de todos os portugueses, não é? Dos mais jovens aos mais velhos, de quem tem mais, de quem tem menos. Estamos a perder oportunidades? Podíamos ter um Estado bastante mais proativo nesse aspecto, mas também verificamos que nos últimos períodos a taxa de poupança em Portugal até tem aumentado, o que é curioso. Ou seja, os juros a descer, a taxa de poupança até está a aumentar. Isto se calhar também pode estar relacionado com este clima de incerteza que existe a nível político. Internacional, e as pessoas estão a poupar um bocadinho mais. Mas devia haver aqui um estímulo por parte do Estado para criar melhores condições, até porque há outros problemas. Há a questão da insustentabilidade da segurança social, não é? Das reformas no futuro, que podem ser muito menores do que são hoje. Há a questão de, a nível de curto prazo, a maior parte das famílias não tem um fundo de emergência. Portanto, há várias soluções que podiam ser criadas para resolver estas situações. Pelo menos para atenuá-las, não era? Atenuar, sim. Muito bem, vamos agora ao nosso momento Santíssima Trindade da Arte Bem Investir e pergunto-te, António, quais são os 3 mandamentos que não podem mesmo falhar para quem quer investir de forma segura, não quer correr riscos, mas também quer ganhar alguma coisa? Sim. Em primeiro lugar, por exemplo, em depósitos é comparar taxas. Nós temos um comparador no site financeiro, em dec.proteste.pt/investe. Há lá um comparador de depósitos e as pessoas podem colocar um montante que entendem, o prazo que pretendem e chegam à taxa que é mais interessante para essa situação. Depois, ter muita atenção em não colocar todas as poupanças em depósitos, porque, como falámos já há pouco, é perder dinheiro, sobretudo a longo prazo, quando as pessoas fazem isso, e então aquelas pessoas que deixam o dinheiro todo à ordem, então é um risco muito maior. Diz-me só uma coisa, desculpa, e peço desculpa por interromper-te. Assumindo um perfil muito conservador, que é o que acontece com muitos portugueses, qual é a percentagem de poupança que tu entendes num perfil muito conservador que pode estar aplicado nestes produtos, como os certificados da Forro ou os depósitos a prazo? Eu acho que há um mínimo que é, nós temos que ter o chamado fundo de emergência, e o fundo de emergência é 5 a 6 salários aplicado em depósitos. Líquidos, 5, 6 salários líquidos? Sim, sim.
5 a 6 salários líquidos aplicado em depósitos ou certificados da Forro. Isto para fazer face a imprevistos que possam surgir. As pessoas podem ter até um bocadinho mais, porque depende da situação e das despesas de cada pessoa e do que tencionam fazer a curto ou médio prazo. Portanto, alguém que, desculpa interromper-te novamente, alguém que recebe o salário mínimo deveria ter neste tipo de poupanças, 5.000 euros, é isto? Sim, sim. Isso era imprescindível. Depois pode ter um bocadinho mais, porque depende dos objetivos e do que tenciona fazer. Mas não colocar o dinheiro todo. Se for uma pessoa conservadora, pode pelo menos 25% das suas poupanças aplicar em produtos de longo prazo e com algum risco. Uma carteira de fundos de investimento ou um fundo misto, ter um fundo PPR, se estiver muito longe da reforma, um fundo com alguma percentagem de ações para poder ganhar mais. Se já estiver acima dos 55 anos, se calhar ir para um PPR sobre a forma de seguro. Portanto, diversificar, até para não ter tudo no mesmo produto, diversificar um bocadinho por outros produtos. Embora eu já esteja a imaginar as pessoas mais conservadoras a ficarem com os pelos eriçados. Muito bem, obrigada, António. E agora seguimos para a rubrica seguinte, que tu já conheces, que são ouvir as dores do investidor de meter água tem medo. E pergunto-te, António, de que é que tu te arrependes em relação a depósitos, certificados da Forro, produtos do Estado, a este... Não sei bem se é um arrependimento, mas é um daqueles, uma coisa é o que eu digo e nem sempre fazemos assim. Ou seja... Onde é que eu já ouvi isto? Mas não é nada de grave, a questão é aquilo que tinha falado há pouco. Eu posso recomendar sempre os melhores depósitos, mas não quer dizer que eu os subscreva, porque tem esta grande desvantagem, que é andar continuamente a mudar de banco. Isso acaba por ser um incómodo, de 6 em 6 meses eu abri conta num banco diferente. Pronto, se calhar aí não aplico inteiramente a doutrina que escrevemos aqui na DEC Proteste. Mas pronto, tenho contas nos bancos que à partida têm melhores taxas. Era isso que eu ia perguntar-te. Como é que fazes para te redimir de falhares com os teus próprios princípios? Sim, a forma de contornar isso é ter 2 ou 3 contas em bancos, sobretudo bancos online, que são alguns dos que oferecem as melhores taxas, e vou fazendo, ou num ou noutro, consoante as ofertas que eles têm. É uma forma de contornar a situação. É bom saber que temos aqui soluções, mesmo algumas para atenuar mais decisões que tínhamos feito no passado. E agora, antes de fechar o episódio, pedia-te, terminado este combate, temos vencedores, só temos perdedores. Qual é que é a tua análise? Eu diria que tanto depósitos como certificados da Forro podem ser interessantes, portanto são os dois soluções para o fundo de emergência. Agora, se uma pessoa tiver um montante elevado, por exemplo, 20, 30 mil euros para aplicar, deve começar por ver nos depósitos, se há melhores soluções nos depósitos, porque aí é um montante único que vai colocar no prazo que ele entende. Se a poupança for... E diz-me uma coisa, é possível, ou há abertura dos bancos para quando há montantes mais elevados, negociar-se, digamos assim, individualmente uma taxa, ou não? Ou os pressários são tão fixos que não importa o quanto levas para o banco? Alguns bancos até têm no pressário que é negociada, mas essa negociação nunca será para valores extraordinários, são pequenas diferenças. Uma décima ou... Sim. Okay. Outros nem sequer permitem grande negociação, só se forem valores muito exageradamente elevados. Mas nós também isso não recomendamos aplicar mais do que 100 mil euros em cada banco por titular para estar ao abrigo do Fundo de Garantia dos Depósitos. Pronto, basicamente era isso. Obrigada, António. Eu diria que neste caso, se calhar estamos perante um empate? Sim, Verdito final. Não é bem um empate, os depósitos podem ser bons para umas situações e os certificados da Forro, que era o que me faltava dizer há pouco. Se for um pequeno montante, é melhor do que um depósito a prazo, porque aí podemos fazer uma poupança, aceder a uma taxa aceitável, ainda que não seja acima da inflação, e fazer reforços de pequeno valor. Que os mensalmente, por exemplo, não é? Sim, que os depósitos não permitem. Portanto, é ver qual é o tipo de poupança que nós queremos fazer. E consoante o tipo de poupança, escolher então o produto, se é melhor um depósito ou certificados da Forro. Ok, então acho que se calhar estamos mesmo perante um empate. Empate. Vamos. E assim nos despedimos. Obrigada, António, uma vez mais pela tua presença e pelos teus sábios conselhos. A quem está lá em casa, já sabe, estas e outras dúvidas podem ser esclarecidas no site da DEC Proteste Invest.
Até ao próximo episódio, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.